Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 24 de março, começa agora o Radar Drops. Informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. E vamos começar falando de um assunto que, olha, mexe com o bolso de todo mundo: a crise dos combustíveis. Se os preços da gasolina e do diesel andam pesando por aí, saiba que isso está sendo investigado. A Delegacia do Consumidor do Rio de Janeiro abriu um inquérito para apurar se esse aumento todo não é injustificado, sabe? A suspeita de abuso de poder econômico por parte dos postos. Então vamos entender o que está por trás dessa investigação. A Polícia Civil e o Procon do Rio estão basicamente mergulhando nos dados da refinaria de Duque de Caxias, a Reduc. A grande desconfiança é que alguns postos podem ter segurado combustível de propósito, sabe? Para criar uma escassez artificial e com isso inflar os preços. Talvez já de olho nos efeitos dos conflitos internacionais no mercado. E aqui tem um ponto que é fundamental para a gente entender esse cenário todo. Pode até parecer estranho, né? O Brasil é um gigante na produção de petróleo, mas a gente depende da importação dos combustíveis já refinados. Pensa só, de 25% a 30% do diesel que a gente usa vem de fora, principalmente da Rússia e dos Estados Unidos. Para a gasolina, essa fatia é de 10%. Isso, claro, deixa a gente bem mais vulnerável às variações lá de fora. Mas, apesar dessa pressão toda, a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis trouxe uma notícia para acalmar um pouco os ânimos. Não existe um risco imediato de faltar combustível, tá? É que os estoques que a gente tem hoje foram comprados antes dessa escalada toda nos conflitos. A preocupação, no entanto, é com o futuro próximo. A instabilidade dos preços internacionais já está fazendo a compra de novas cargas diminuir. E essa pressão toda leva a gente a um ponto central. Quem explica bem isso é o João Victor Marques, da FGV Energia. Ele diz que essa alta lá fora não é algo que a Petrobras simplesmente possa ignorar. A empresa acaba se vendo na necessidade de reajustar os preços por aqui para conseguir continuar importando e, assim, garantir que o país não fique desabastecido. É uma balança bem delicada entre o preço na bomba e a segurança do nosso abastecimento. Mudando de assunto agora, a gente vai para um desafio interno bem sério. O avanço do crime organizado e a pressão que isso coloca no nosso sistema de justiça. Um dado que chama muito atenção é o crescimento alarmante no número de ações penais contra membros de facções criminosas. Olha, os dados do Conselho Nacional de Justiça são realmente preocupantes. Nos últimos 5 anos, o número de processos contra integrantes de organizações criminosas subiu mais de 160%. É um salto gigantesco que representa um volume enorme de casos que acabam, claro, sobrecarregando o sistema judiciário. E para a gente entender a gravidade do problema, a análise do ministro Edson Fachin, presidente do STF, é essencial. Ele ressalta que o crime organizado não é só uma questão de segurança pública, é uma ameaça direta à própria estrutura do Estado. Como ele bem coloca, essas facções disputam com o poder público o controle de territórios e o monopólio da força, algo que deveria ser exclusivo do Estado. E levar esses criminosos a julgamento, olha, não é nada simples. O sistema enfrenta barreiras enormes, testemunhas são intimidadas, o dinheiro é lavado com tecnologia digital super avançada e, infelizmente, ainda existe a corrupção de agentes públicos. Tudo isso cria um cenário bem complicado onde muitos casos acabam sendo arquivados sem punição. Certo. E o que pode ser feito? A Joana Monteiro, que é pesquisadora da FGV, aponta um caminho. É preciso mais integração e mais estratégia entre os órgãos de segurança. Nas palavras dela, é necessário um alinhamento maior, para que as ações sejam mais focadas e realmente eficazes no controle dessas organizações. E para fechar o nosso giro de notícias de hoje, vamos falar de um assunto que vira e mexe aparece em reunião de família ou em grupo de pais: a pressão e o julgamento que as mães enfrentam sobre a alimentação dos filhos. Quem traz uma luz sobre essa questão é a Lorena Akaki, professora da FGV Relações Internacionais. Ela explica que, socialmente, a responsabilidade pelo cuidado dos filhos ainda cai de forma bem desproporcional sobre as mulheres. Elas são vistas como as principais cuidadoras, sabe? E, por causa disso, o julgamento sobre qualquer detalhe da criação, como a comida, acaba sendo muito mais pesado para elas. E isso não é só uma percepção, não. Os dados confirmam. Uma pesquisa de 2023 do Pew Research Center mostrou uma coisa bem reveladora. Enquanto os pais se sentem mais julgados pelas parceiras ou parceiros, as mães sentem essa pressão vindo de todo lado, da família, dos amigos, da sociedade em geral. E tem vários fatores que colocam mais lenha nessa fogueira. Pensa na polarização das redes sociais. De um lado, aquele terrorismo nutricional com regras super rígidas, do outro, a acusação de desleixo. Agora, soma isso à falta de uma rede de apoio e à dura realidade do Brasil,
com milhões de mães criando os filhos sozinhas. O resultado? Um sentimento constante de culpa e muita angústia. Então qual seria a saída? Segundo especialistas, a palavra-chave aqui é equilíbrio. O objetivo final não deveria ser criar medo ou paranoia com a comida, mas sim ajudar as crianças a desenvolver uma relação saudável e positiva com o que comem, entendendo o valor dos alimentos sem carregar aquele peso da culpa. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!